Não, esse aí foi para mim. Amém, irmãos? A paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Se coloca de pé neste lugar. Quem veio para ouvir a voz de Deus aqui neste lugar? Quem veio para ouvir uma palavra de Deus aqui neste lugar? Porque eu não saí de casa, irmãos, para apenas congregar. Eu saí para transmitir aquilo que os céus têm para nós neste lugar. Amém? Abra a tua Bíblia. 1 Samuel, capítulo 17. Uma passagem bem conhecida. 1 Samuel, capítulo 17. Nós vamos ler o versículo 20, 21 e depois o 45 a 47. Quero aqui agradecer ao pastor Omar, pastor Edmar, pela confiança. Eu sou aqui da igreja, viu, irmão? Vocês que não me conhecem ainda, vocês me vêem no corredor, pode dar paz do Senhor. Eu congrego aqui, eu estou aqui com vocês. Eu me sinto muito acolhido neste lugar. E eu sei que Deus tem grandes coisas para fazer nesse ambiente. Amém? Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga espere por mim. O povo hoje está ligado, o povo que gosta de Bíblia. A Bíblia diz assim, 1 Samuel 17, versículo 20. 1 Samuel 17, 20. Davi então se levantou pela manhã bem cedo, deixou as ovelhas em guarda e carregou-se dali e partiu com Jessé lhe ordenara. E chegou ao lugar dos carros, quando já o arraial saía em ordem para a batalha, e a gritos chamavam a peleja. E os israelitas, os filisteus, se puseram em ordem, fileira por contra fileira. E Davi deixou a carga que lhe trouxeram na mão, com guarda da bagagem, e correu para a batalha. E chegando, perguntou a seus irmãos se eles estavam bem. Versículo 45. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei e tirarei a tua cabeça. Os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há um Deus em Israel, e saberá por toda a congregação que o Senhor salva, não com espada e nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e eles vos entregará na nossa mão. Amém? Podeis assentar, senta dando glória a Deus, louvando ao Senhor. Cumprimente quem está do seu lado. Que bom que você veio, que bom cultuar com você, que bom adorar o nome de Jesus com você aqui do nosso lado. Irmãos, eu quero ser bem breve naquilo que eu vou falar. É uma palavra muito conhecida, mas eu tenho algumas verdades que talvez ainda você não ouviu sobre esse texto, e eu quero transmitir à igreja aquilo que Deus revelou para mim no secreto, e aquilo que Deus falou comigo em casa, aquilo que Deus tem para nós aqui nessa noite. Essa história que nós acabamos de ler em 1 Samuel vai contar a história de uma nação, a nação de Israel, que ela está no meio de um vale chamado Vale de Elá, ou Vale dos Carvalhos. Ela está ali naquele momento. O vale geralmente fala sobre dificuldades, sobre luta, mas esse vale em específico vai marcar a nação de Israel como o dia que o Senhor deu vitória a Israel contra um gigante. Vale geralmente fala de derrota, fala de passar no vale, passar dificuldade, mas esse dia Deus mostrou para Israel que ele é Deus de montanha, mas Ele também é Deus dos vales. Ele é Deus dos altos, mas Ele também é Deus de baixo. Ele é Deus de cima, mas Ele também é Deus de baixo. Ele é Deus que comanda tudo, Ele é Deus que faz tudo, Ele é o Senhor de toda a glória. Ele mostrou para Israel que nesse dia o cenário desfavorável, tudo ao contrário, mas mais uma vez Deus proveu vitória, porque o povo aprendeu que obedecer a Deus é melhor do que todas as coisas. O vale geralmente fala de derrota, mas esse vale aqui, irmãos, vale a pena lutar nesse vale. Um trocadilho para vocês entenderem. Vamos lá então, irmãos. Eu quero liberar algumas verdades sobre a sua vida. Primeira verdade: a obediência gera milagres. Toda vez que nós estamos debaixo de obediência, toda vez que nós estamos debaixo da direção de Deus, nós vivemos milagres que as pessoas não acreditam. Nós vivemos coisas que ninguém vive. Nós vivemos coisas extraordinárias de Deus. Eu vou falar para vocês, Davi, se você ler o capítulo anterior, o capítulo 16, a Bíblia diz que Deus manda Samuel na casa de Jessé. Jessé unge Davi como rei de Israel.
Deus já tinha rejeitado Saul. Saul já não era como um rei de Israel em Deus, e agora vem um gigante afrontar. Mas Davi, mesmo sendo ungido como um rei, mesmo Davi sendo ungido como uma pessoa que vai liderar Israel, ele aprende a obedecer. Se você ler o texto, a Bíblia vai dizer que Davi vai e Davi volta para cuidar das ovelhas. E agora, no versículo 20 que nós lemos, o pai dele dá uma ordem para ele: Davi, pega uma efa de cereal, pega pão e pega queijo e leva para os seus irmãos que estão na batalha. Mesmo ele sendo ungido como rei, ele obedece o pai. Mesmo ele sabendo a posição que ele ia chegar, ele obedece o pai. Mesmo ele sabendo aonde ele poderia chegar, ele continua obedecendo. Deixa eu liberar algo sobre a sua vida. Não foi porque Deus prometeu algo com a sua vida que ainda não cumpriu, que você tem que se exaltar, que você tem que se engrandecer. Você tem que continuar obedecendo o pai. Eu não sei se Deus já mudou o seu cativeiro e a sua história. Eu não sei se Deus já mudou a circunstância que você vive, mas eu quero dizer para você: se você continuar em obediência, Deus vai liberar milagres sobre a sua casa. Deus vai liberar milagres sobre a sua vida. Ei, eu tenho um recado de Deus para você: continua obedecendo o pai, continua obedecendo o Deus da sua vida. Se foi Deus quem prometeu, deixa tudo para trás. No tempo certo, Deus vai fazer alguma coisa extraordinária. Oh, glória! Deus vai fazer alguma coisa se você estiver em obediência. Porque deixa eu explicar algo para você. O processo nos prepara. Era 24 quilômetros mais ou menos de distância da onde Davi estava até onde era a guerra. 24 quilômetros. O pai dele disse: levanta cedo, meu filho, levanta cedo, apruma tudo que tem para aprumar, coloca a bagagem e vai até seus irmãos. Aí a Bíblia diz, irmãos, que Davi, ele surge num momento de caos. Davi, ele surge num momento em que todo mundo estava contrário, o cenário era desfavorável, tudo isso parece que estava dando errado. E um homem chamado Golias, o campeão dos filisteus, estava vindo para afrontar Israel. Eu quero que você diga comigo: Deus não faz nada por acaso. Diga comigo: Deus tem seus caminhos no meio da tormenta. Davi era ruivo, Davi era de boa formosura, ele era o menor da sua casa. Davi aqui, ele tinha entre 13 e 15 anos, ele era ainda apenas um adolescente. Por isso que eu digo que Deus também usa adolescente. Deus usa criança, Deus usa jovem, Deus usa adolescente, Deus usa velho, Deus usa quem Ele quer. No momento certo, Deus vai usar alguém. Um menino de 13 a 15 anos, ele está ali na batalha. O que acontece, meus irmãos? E esse homem chamado Golias, ele se levanta e ele começa a dizer: não tem ninguém em Israel para lutar contra mim? Será que não tem ninguém para Israel para lutar comigo? Não, será que não tem ninguém em Israel que é cheio de Deus, que é bom em luta, que pode me derrubar? Será que não tem ninguém que pode acontecer para isso? E está gritando. Mas quando Davi chega, quando alguém cheio de Deus chega, quando alguém motivado por Deus chega, a Bíblia diz que quando ele chega onde estão os carros e as carruagens fortificadas do exército de Israel. Deus estava dizendo para Davi: Davi, vocês têm força, vocês têm exército, você tem carruagem, e esse gigante continua gritando, você precisa se fortalecer. Davi, ele chega no lugar para deixar aquilo que ele tinha trago, com Deus mostrando para eles que eles eram um exército forte, mas eles não estavam se sentindo forte. E Davi, quando ele vai cheio de Deus, a Bíblia diz que ele corre em direção à batalha. Davi, ele não olha para trás e diga: eu vou voltar para trás, isso aqui não tem nada a ver comigo, isso aqui não tem nada a ver com a minha jornada, isso aqui não tem nada a ver com aquilo que eu estou vivendo. Não, Davi, a Bíblia diz que ele corre em direção à batalha. Meu amado, Deus, ele não tem prazer naqueles que retrocedem. Deus, ele tem prazer naqueles que avançam. E nós, como igreja, nós estamos liberados uma palavra sobre nós. Nós somos a igreja triunfante, a igreja que vence, a igreja que avança, a igreja que não olha para trás, a igreja que não recua. Nós somos a igreja triunfante em nome de Jesus Cristo. Eu não sei se as coisas estão difíceis, eu não sei se o gigante tem bradado dentro da sua casa, mas eu quero liberar algo sobre a sua vida. Ei, Deus está dizendo: vai para a batalha que eu vou te dar vitória. O vale até parece que vai te destruir, o cenário até parece que você não vai vencer, mas Deus está dizendo: é hoje que eu vou bradar em direção à tua casa, à tua família. É hoje que eu vou dar vitória onde você acha que não tem. Confia no Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, e diga: Deus, nós iremos vencer essa batalha. Aleluia, aleluia.
Não olhe para o gigante, meu amado. Aqui eu quero falar para vocês alguns insultos que Davi recebe. Não olhe para o gigante. Davi chega lá, pastor, mas ele não quer saber nem quem que é o gigante. O povo está dizendo, não, Golias é o campeão dos filisteus. Golias tem mais 4 irmãos, eles são 5 gigantes. E aonde eles chegavam, tudo eles destruía. Davi não quer nem saber quem que é. Ele tira os olhos do gigante e ele começa a dizer, quem que vai? O que eu vou ganhar se eu matar esse gigante? Homem cheio de Deus é assim, mulher cheia de Deus é assim. O que eu vou ganhar se eu derrubar esse gigante? Aí alguém diz para ele, Davi, se você matar esse gigante, o rei vai te dar a filha dele de presente. Ele, opa, eu não tinha nem esposa, agora Deus vai me dar uma família. E o que mais que ele vai dar? Ele vai te dar riquezas. Ele, opa, eu era quebrado, eu só cuidava das ovelhas do meu pai, agora eu vou começar a ficar rico. E o que mais que vai dar? A família dele vai ser isenta de impostos. Ele, toda a minha descendência vai ficar bem, Deus vai fazer alguma coisa nova. Ele está dizendo, eu não quero saber nem quem é esse gigante. Eu vim 24 quilômetros de cavalgada, eu vim para cá e eu quero saber quem é esse homem que está afrontando o Deus dos céus. Eu quero saber quem é esse homem que está achando que vai vencer o Deus dos céus. Eu não quero saber quem ele é, eu quero saber o que Deus pode fazer. E deixa eu dizer algo para você, Deus vai fazer você vencer esse gigante, sabe por quê? Deus vai te dar uma família, Deus vai te dar honra, Deus vai te dar riquezas, e você vai ver que a sua casa vai ser reconhecida. Deus está dizendo para você hoje, pare de olhar para o gigante, pare de olhar para a dificuldade, pare de olhar a quantidade de exércitos que eles têm, pare de olhar o cenário desfavorável, tire os seus olhos de lá. Deus está dizendo, olhe pelo prêmio que eu prometi para você. Deus está dizendo, olhe para a promessa que eu liberei sobre você. Eu não sei se é difícil ou não, mas Deus está dizendo, ei, na promessa eu tenho honra para a sua casa, eu tenho uma família para te entregar, eu tenho riqueza para liberar sobre a sua casa, e a sua casa vai ser reconhecida como uma casa que é marcada pela presença de Deus. Deus vai honrar a sua família, Deus vai abençoar a sua descendência, Deus vai prosperar o seu celeiro, Deus vai prosperar a sua casa. Mas tira o olho do gigante. Aleluia. 80, irmãos, 80 insultos esse gigante fez para Israel. 40 dias, todo dia de dia, e todo dia no final do dia ele ia lá e gritava, cadê o povo de Israel? Cadê os fracos de Israel? Cadê o Deus de Israel? Primeiro insulto, ele insultou a Deus, insultou o povo de Israel. Segundo insulto, Davi chega na batalha, Eliabe seu irmão. Foram 3 irmãos de Davi, que foi Eliabe, Abinadab e Samar. Eliabe o mais velho. E quando Davi chega para entregar, o irmão dele fala, o que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui na batalha? Seu lugar não é aqui não, seu lugar é cuidando das ovelhas. Porque Davi cuidava das ovelhas, as ovelhas malhadas de seu pai. As menores ovelhas eram as que Davi cuidava. Existiam as ovelhas normais e existiam as ovelhas malhadas. As ovelhas malhadas eram as ovelhas menores e as ovelhas que eram manchadas. Geralmente essas ovelhas, elas ficavam só se algum animal viesse para tomar as ovelhas boas, como o lobo, o leão e o urso, jogava as ovelhas malhadas na frente, para que esses animais pudessem pegar essas ovelhas e não chegar nas ovelhas boas. Então Davi, ele não era nenhum pastor, ele cuidava só do resto. Ele era o menor da casa, cuidava só das malhadas. Mas um dia, meus irmãos, Deus decidiu tirar Davi de trás das ovelhas malhadas. Um dia, meus irmãos, Deus resolveu mudar a história de um homem, porque ele aprendeu que no vale ele poderia dar lugar a Deus, e Deus mudar a história dele. Eu não sei que se você está vivendo algo que é pequeno, mas daqui a pouco Deus vai te surpreender com algo grande. Eu não sei se você está vivendo algo que parece que você vai desistir. Eu não sei como chegou o seu coração aqui nessa noite, mas Deus, eu estou liberando uma palavra em nome de Jesus Cristo. Mas Deus, Ele vai soprar o seu nome. O que parece que é pequeno, daqui a pouco vai ficar grande. O seu nome vai ser conhecido. Ei, Deus vai te marcar a sua vida depois da luta de hoje. Hoje nós vamos derrubar esse gigante. Hoje nós vamos passar no meio desse vale. E hoje o Senhor dos Exércitos nos dará como vitória e como sinal para Debueno. Deus vai vir como resposta. Deus vai vir como unção. Deus vai vir como poder. Então, em nome de Jesus, receba essa palavra. Uou! Tudo conspirava para ele desistir. Insulto de Golias, insulto do seu irmão. Nós vivemos uma geração, irmãos, que as pessoas
Os nossos irmãos, a igreja, prefere pegar o celular para filmar a sua queda do que estender a mão para te levantar. As línguas preferem abrir a boca para falar mal daquele que caiu do que estender a mão para levantar. Nós ainda somos a igreja que levanta e não a igreja que derruba. Primeiro insulto, o gigante. Segundo insulto, seu irmão. Aí Davi, irmãos, Davi falou assim: não, olha, a Bíblia diz. O irmão dele está falando com ele: você precisa aprender, você precisa ficar quieto, você não precisa. A Bíblia diz que ele vira para o lado e pergunta mais uma vez. É como que ele dissesse: eu não quero te ouvir. O que vai ganhar o homem que matar esse gigante? Eu não quero nem saber se você está achando ruim ou não, mas o que vai ganhar? A pessoa repete. Aí levam ele até Saul. Quando chega em Saul, outro insulto. Calma que você já vai entender onde eu quero chegar. Saul diz para ele: você ainda é um menino. Eu não vou deixar você ir não. Você não tem nem experiência de guerra. Porque em Israel, para você participar do exército, você tinha que ter 20 anos. No Brasil é 18, mas lá você tinha que ter 20. Por isso que chega a estimativa que Davi tinha entre 13 e 15 anos, porque seu irmão mais velho tinha 20 anos, Eliabe. Mas olha só, ele disse: você não tem nem idade para alistar, você não tem nem idade para estar aqui, você não tem nem experiência de guerra. Aí Davi: eu não tenho experiência de guerra? Tu não conhece o Deus que me vê lá no secreto? Você não conhece quem é o Deus que já me deu batalhas quando eu estava esquecido lá nas ovelhas malhadas de meu pai? Você não conhece o capítulo anterior que Jessé foi lá em casa? Você não conhece o capítulo anterior, Saul, que Jessé foi lá em casa e me ungiu como rei? Você não sabe as coisas que Deus falou para mim enquanto eu tocava minha harpa e o espírito imundo saía de Saul? Você não sabe da minha história. Como você está dizendo que eu não tenho experiência? Como você está dizendo? O ambiente pode até ser desfavorável, mas eu conheço um Deus que muda a maldição em bênção, um Deus que faz graça, um Deus que faz vitória. Porque Davi tinha unção. Capítulo 16, a Bíblia diz que Jessé vai na casa dele, derrama o óleo com um chifre de carneiro, e o Espírito de Deus se aposta de Davi. Depois daquele dia ele não conseguiu mais soltar o Espírito de Deus. Tem unção. Davi tem autoridade. Porque no mesmo capítulo 16, a Bíblia vai dizer que Saul estava incomodado com um espírito imundo, um espírito maligno. E Deus manda esse menino chamado Davi, com aproximadamente de 13 a 15 anos de idade. Quando ele toca a harpa, o espírito imundo vai embora. Então Davi tinha unção, Davi tinha autoridade. E agora Deus estava dizendo para ele: Davi, se prepara. Davi, se prepara, porque agora eu vou te dar poder para você vencer. Deus estava dizendo: Davi, se prepare e fala para Saul que você tem unção, que você tem autoridade, e agora eu vou te dar poder para você vencer esse gigante. Os exércitos deles eram maior, o homem era maior, quase 3 metros de altura. O cenário era desfavorável, a batalha era no vale, mas o maior estava com ele, o general de guerra estava com ele, o Deus forte na batalha estava com ele. Ninguém queria lutar. Quando Davi ele se enche da unção, e Deus está dizendo: eu vou te derramar poder para você vencer. E Deus abre as portas, faz como é que é. E Deus fala para ele: Davi, igreja, eu não vou dar para vocês hoje só a armadura. Não. Armadura você compra em qualquer lugar. Eu não vou dar para vocês só armas. Não. Arma você compra em qualquer lugar. Deus estava dizendo para ele: hoje eu vou te dar poder. Hoje quem levantar a mão aqui na igreja de Bueno, Deus não vai te dar só a armadura para você lutar não, meu amado. Não. Eu acho que se tivesse pelo menos uns 3 comigo aqui, irmãos, esse lugar ia virar. Ei, se tivesse pelo menos uma meia dúzia comigo aqui, irmãos, para dar glória a Deus. Deus não quer te dar armadura, meu irmão. Não. Deus não quer te dar armas. Não. Deus hoje quer te dar poder para você vencer. Sabe por quê? Vem comigo. Olha só. A igreja, ela foi criada em poder. A Bíblia diz: ficar em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. A igreja viveu um avivamento com poder. John Wesley, um dos maiores avivalistas, William Seymour na rua Azusa, Jonathan Edwards, Billy Graham, tantos outros homens aqui no Brasil
Com poder. Deus usou com poder, sim ou não? Sim ou não? Deus usou com poder. E agora? E agora como é que vai ser? Nação brasileira, agora chegou a nossa hora. AD Bueno, agora chegou a nossa hora. AD Bueno, agora é nossa vez. Deus está dizendo para vocês: eu não vou liberar uma palavra, uma arma, ou com uma armadura que depois você pode cair e esquecer ela. Não, eu vou te encher do Espírito Santo e eu vou liberar poder. A partir de hoje o gigante não grita mais no seu arraial. Isso é só para quem crê, meu irmão. A partir de hoje o gigante não grita mais na sua casa. A dificuldade não fala mais alto, a tempestade não fala mais alto. Deus vai derramar poder. Deus vai derramar poder. Vem comigo, vem comigo. Aumente a sua adoração, aumente a sua intensidade. Receba agora de Deus. Receba agora de Deus, AD Bueno. Receba agora de Deus poder. Receba agora de Deus poder. Receba agora de Deus poder. Receba agora, agora, agora. Poder de Deus para você vencer o inimigo. Alabara subi andarabas. Alabaradara subi andarabadara subi andarabadara subias. Receba uma nova unção, uma nova identidade, um novo poder. Será que tem alguém comigo aqui, irmão? Se está comigo, diga um amém. Deus quer derramar poder para esse gigante não afrontar mais o seu arraial. Segunda coisa, com as coisas do Pai ninguém brinca. Com as coisas de Deus ninguém brinca. Davi estava dizendo: eu cuido das ovelhinhas menores, como eu disse. Eu não tenho experiência na frente de Saul. Eu não tenho experiência de batalha, não tenho. Tem não, você é um menino ainda. Até com as ovelhas do meu pai, que são as menores, que ninguém dá valor, elas são feitas para morrer mesmo, se algum bicho vir. Ele diz: eu tive 2 episódios. É a única vez na Bíblia que você vai ver falar disso. Tem 2 episódios. Um dia veio um leão roubar as ovelhas malhadas do meu pai. Pois eu botei a mão na barba dele e disse: com as coisas do meu pai ninguém brinca, ninguém mexe, ninguém toma. E eu peguei ele pela barba e matei esse leão. E eu arranquei a ovelha de lá. Com as coisas do meu pai ninguém toma não, meu filho. Ah, é? Você não tem experiência? Eu tenho experiência, quer que eu te conto outra? Um dia lá na fazenda do meu pai veio um urso. Pegou outra ovelha malhada que era feita para morrer mesmo. Pois eu corri atrás desse urso. Eu matei o urso pelo meio. E eu disse: nas coisas do meu pai ninguém brinca, ninguém mexe, ninguém toma. Aí ele está dizendo: Saul, se com as coisas do meu pai, que é terrena, eu não deixo ninguém mexer, imagina com esse incircunciso que está afrontando o Deus de Israel. Imagina com esse que está dizendo para mim que não só é meu pai, mas é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus de toda glória. Imagina esse homem, ele está achando o quê? Ele está achando que eu não tenho experiência. Eu posso ser criança, mas eu já matei o leão, o homem, o animal mais feroz que tem. Eu já matei o urso, o animal mais perigoso que tinha na época. E eu vou dizer para ele quem é esse incircunciso, para vir contra o Deus de Israel. Hoje mesmo eu vou matar esse gigante. Eu vou cortar a cabeça dele e ele não vai mais nos afrontar. Davi estava dizendo: como Deus foi comigo no treinamento, como Deus foi comigo no treinamento, Deus também será comigo agora. A Bíblia diz que ele ficou 40 dias afrontando. Comparando com Jesus, Jesus ficou 40 dias orando e buscando, e depois veio a tentação. 40 dias depois, o mesmo cenário, a mesma coisa. O Deus estava preparando Davi nesses 40 dias. Ele estava cuidando só de ovelhas, mas era Deus dizendo: se prepara, porque daqui a pouco você vai matar um gigante. Ele está alimentando as ovelhas do pai, e Deus está dizendo: se prepara, porque daqui a pouco seu nome será conhecido. Ele está cuidando da ovelha do pai, esquecido, tocando sua harpa, pensando que ninguém está vendo. E Deus está dizendo: se prepare, porque daqui a pouco eu vou te dar uma família. Você vai casar com a filha do rei. Você vai ser ungido para alguma coisa. Deixa eu dizer para você: o Deus que fez lá no seu treinamento, lá no seu secreto, é o Deus que te dará a vitória no dia da sua luta. Mas o treinamento, eu imagino depois dele falar tudo isso, ele: será que você fez isso tudo mesmo? Penso eu que Davi foi mostrar as cicatrizes. Porque ninguém luta com um leão e com um urso e fica sem nada. Ele está dizendo: você está vendo essa cicatriz aqui? Foi quando eu peguei na barba do leão e ele tentou me morder, e Deus me deu vitória. Aqui é mente de pregador, não está na Bíblia, tá?
Quando ele foi pegar o urso deixou uma marca nele. Ele disse: está vendo essa cicatriz aqui? São lutas antigas que eu já venci. Meus irmãos, as cicatrizes que Deus permite vir na nossa casa, está no nosso coração e no nosso corpo. Não é Deus querendo te punir de alguma coisa, não. É Deus mostrando para você que Ele já te deu vitória lá atrás, e Ele vai te dar vitória hoje de novo. Todas as vezes que seu pensamento achar que você não é capaz, você vai olhar para a cicatriz e diz: Deus fez, e eu sei que Deus fará de novo. Deus não quer punir ninguém, Deus não é punitivo, Deus não é vingativo. Deus está apenas te preparando para algo maior. Essas cicatrizes, irmãos, elas só confirmaram que você venceu. Sabe por quê? O que te feriu, irmãos, quem tem a mão para levantar, levanta que você é boca de Deus aqui agora. Ei, o que te feriu, o que feriu seus sentimentos, a sua casa, o que te feriu não é maior do que pode te curar. O que feriu você não é maior daquele que pode te curar. Aquela ferida que causaram em você, a decepção que veio em você, a depressão que veio em você, a doença que veio em você, a morte que veio sobre a sua casa, não é maior, não é maior, não é maior, não é maior daquele que pode te curar. Não é, nada disso é maior do que o nosso Deus. Ei, Ele é o bálsamo de Gileade que nessa noite Ele passa nessa cicatriz. Ele é o remédio que cura essa dor hoje. Ele é o Deus que tampa essa ferida. Foi Ele quem fez e Ele mesmo ligará. Ele é o Deus que hoje vai limpar de você essa cicatriz e vai te levantar de novo para você profetizar. Ele vai levantar você de novo para você guerrear. Ele vai levantar de novo para você vencer. Aleluia. O que te feriu não é maior do que pode te curar. Sabe por quê? Não é sobre aonde você está indo, é sobre da onde você está vindo. Ele estava indo como ninguém conhecia, mas da onde ele estava vindo, se você perguntasse, ele é um menino que matou um leão, ele é um menino que matou o urso, ele é um menino que cuidava da ovelha do seu pai, ele era um menino obediente, ele era um menino que estava junto com o pai dele. Porque Deus hoje Ele quer curar a sua vida, mas Ele também quer te dar saúde. Deus hoje Ele quer resolver seu problema, mas Ele também quer te dar vitória. Deus Ele não quer que você fica desce e sobe como um crente gangorra. Deus quer você firme e constante e sempre abundante na casa de Deus. Ele quer que você acredite nele a hora que está tudo bem, mas você acredite nele também quando parecer que ele não vem. Ele quer que você acredite nele quando ele te levar nos altos montes, quando ele te prosperar, quando ele abençoar a tua casa, quando ele abençoar a tua família. Mas ele quer que você acredite nele também quando parecer que tudo vai dar errado, quando parecer que ele não está no barco, quando parecer que a tempestade vai dominar a sua casa. Deus Ele quer crentes firmes e constantes. Ele está dizendo: eu sei quem me ajudava nas ovelhas do meu pai, eu sei quem é meu Deus que me trouxe até aqui, eu sei quem é o Deus que me dará vitória, eu sei quem é esse Deus. E nós precisamos conhecer o Deus da igreja. Eu sempre falo isso, irmãos, em qualquer outra religião, em qualquer outro lugar que você for, as pessoas conhecem o Deus que elas servem. Você vai estudar o islamismo, com 12 anos, eles têm que recitar todo o Alcorão, toda a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia de cor, porque senão a família dele é envergonhada. Eles sabem que ele serve a Maomé. Você vai estudar o Espiritismo, eles sabem quem eles adoram, eles sabem o que eles estão fazendo. E nós cristãos, nós precisamos saber quem é o Deus da igreja. Nós precisamos saber quem é o Senhor que está aqui na Debueno, mas que também governa toda a terra. Nós precisamos saber quem é o Jesus que foi crucificado numa cruz, mas nós também precisamos saber quem é o Jesus que ressuscitou ao 3º dia. Nós precisamos saber quem é o Jesus que cuspiram nele, colocaram uma coroa de espinhos sobre ele, querendo envergonhar o nome de Jesus. Mas nós também precisamos saber que ele é aquele que virá buscar uma igreja lavada e remida pelo sangue de Jesus. Nós precisamos saber que ainda a igreja brasileira, a igreja mundial, aquele a quem nós acreditamos, Jesus Cristo, Rei da Glória, Ele não está morto e nem pregado numa cruz. O Deus a quem nós professamos, Ele está vivo e vivo para todo sempre, e vivo para todo sempre, e vivo para todo sempre, e vivo para todo sempre. Uou! Aleluia! Não deixa o gigante gritar na sua casa não, meu irmão, derruba ele. Davi não queria nem saber com quem ele ia lutar. Ele não vai lutar de qualquer forma. Ele sabe as armas que ele tem, ele sabe porque ele está ali, ele sabe porque ele está preparado. Irmãos, na guerra, não queira lutar com armas que não é sua, não. Não queira. A Bíblia vai dizer que Saul, ele vai pegar, ele insiste, dizendo: tá bom, você quer ir, eu vou. Você me convenceu.
Tenta colocar a armadura. Saul era muito mais alto que Davi, irmãos. Tenta colocar a armadura em Davi. Coloca a espada na mão de Davi. Davi fica parecendo um pinguim lá dentro. Não consegue sair nada dele. Não consigo isso aqui não. Porque as coisas dos outros não servem para você. As coisas dos outros não servem para você. Aí você vai dizer, não, mas todo mundo faz, todo mundo usa. Todo mundo, irmão, você não é todo mundo. Sua mãe já te falou isso e eu estou aqui para reforçar. Você não é todo mundo, não, mas todo mundo vai, todo mundo vence. Todo mundo faz um errinho, todo mundo faz um pecadinho. Todo mundo vai, todo mundo vai. Você não é todo mundo. Você não precisa das coisas dos outros. Você só precisa de uma direção e da palavra de Deus. Você só precisa lutar com as guerras que Deus te deu. Você só precisa lutar com a ferramenta que Deus te deu. Ele deixa tudo para trás, arma, espada, couraça. Aí a Bíblia vai dizer que ele prossegue com um cajado na mão e com a funda. Ele só leva duas coisas. Sabe o que ele estava dizendo? Ele estava dizendo assim, ó: essas armas aí eu nunca vi. Eu não sei lutar com elas. Mas com essas armas aqui, Deus já me deu grandes vitórias. Essas armas eu nunca vi, mas com a arma que Deus me deu, Deus já me deu grandes vitórias. Deus está dizendo para você, eu não preciso te dar uma arma nova. Você só precisa voltar a usar a arma que eu te dei. Que eu te dei as vitórias que às vezes você falou, dessa prova eu não saio, e Deus te tirou de lá. É as provas que você disse, essa tempestade nunca vai acabar. Hoje passou e você nem lembra. Deus já te deu tantas vitórias. Mas volta a usar as armas que Deus te deu para você vencer aquela guerra. Volte a usar a pedra, volte a usar a funda, volte a usar o cajado. Ei, não se aparte querendo coisas novas, extraordinárias. Diga, Jesus, eu ainda creio que essas armas que estão nas minhas mãos, com essas armas que o Senhor me deu, eu irei vencer mais uma guerra. Eu irei vencer mais uma luta. Ei, será que você está comigo? Diga um amém. Será que você está comigo? Diga glória a Deus. Porque nós não estamos aqui para fazer culto bonito para ninguém, não. Nós estamos aqui para cultuar a Ele, para dar glória a Ele, para exaltar a Ele, para dizer que Ele é bom, que Ele é poderoso, que Ele é exaltado, para dizer que Ele é santo. E nós dizemos, Senhor, nós confiamos nas armas que o Senhor me deu. Deus não erra a cabeça, meu irmão. Deus não erra a cabeça, não. A unção é para você, as armas são para você. Deus não erra endereço. Mas olha só, ele disse, eu vou para essa guerra, eu vou com um cajado na mão e com uma funda. Aí ele disse, eu preciso de alguma coisa para derrubar esse gigante. Olha só, a Bíblia diz que esse homem, ele desce no vale. Esse vale de lá, o exército de Israel estava de cá, o exército filisteu estava de lá. Ele desce no vale. No fundo do vale tinha um riacho. E ele pega 5 pedras. No vale, pastor Omar, nesse vale que você está vivendo, sabe? Esse desespero que você está vivendo, essas coisas que parece que nada vai para frente, é nele que possui a saída para você sair desse problema. É nesse vale que você está achando que Deus não vai fazer. Deus está dizendo para você, tira o olho do gigante e começa a olhar ao seu redor, para você ver aonde que está a provisão, para você derrubar e sair deste lugar. Aonde está a provisão? A Bíblia diz que no vale Davi desce e pega 5 pedras. Existem várias teorias porque ele pegou 5 pedras, várias. Até algumas falam que porque Davi ia errar o alvo. Mas a que eu acredito, que eu acho que é a mais certa, é porque Golias, ele tinha 4 irmãos. Eles eram 5 gigantes. E todos os gigantes, historiadores dizem que estavam naquele dia no campo de batalha, mas Golias era o mais forte. Ele era o campeão, ele era o que nunca tinha perdido. Até ele encontrar quem é o grandão da Galileia. Até ele encontrar quem é o Deus de Israel. Até ele encontrar que não há Deus como o nosso Deus. Ele afronta todos os deuses, mas quando ele vai afrontar Israel, ele esqueceu que era maior que ele. 5 pedras. Sabe o que Davi estava falando? Não é que eu vou errar, não é que Deus não vai dar vitória, é porque se eu matar o primeiro, Deus me der vitória, e os outros 4 quiser vir, Deus também vai me dar vitória. Eu já vou preparado, sabe por quê?
Pode vir o primeiro, Deus vai me ajudar, vai me dar a vitória. Pode vir o segundo, Deus vai derrubar e vai me dar a vitória. Pode vir o terceiro, Deus vai derrubar e vai me dar a vitória. Pode vir o quarto, Deus vai derrubar e vai dar a vitória. Pode vir o quinto, Deus vai derrubar e vai dar a vitória. Sabe por quê? Porque Davi não estava confiado na pedra, Davi não estava confiado na funda, Davi não estava confiado no seu cajado. Davi disse: eu vou a ti, em nome do Senhor dos exércitos. Ei, não foi a pedra que derrubou o gigante, foi o Deus poderoso de Israel. Não foi a pedra que derrubou o gigante, mas foi o Deus poderoso que estava com Davi. Deixa eu dizer uma coisa, meu amado: você só precisa estar na batalha. Não é o seu braço, não é a sua mão, não é a sua força que vai derrubar o gigante. Não, 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 é Jesus. Quem está comigo é Jesus. Ei, quem vai te tirar dessa situação é Jesus. Quem vai abrir as portas é Jesus. Quem vai mover as águas é Jesus. Quem vai virar o cativeiro é Jesus. Quem vai te dar a vitória o nome dele é Jesus de Nazaré, o Deus poderoso. Dê uma salva de palmas a ele, glorifique, exalte e louve ao nome de Jesus. Pode vir quem for, Deus vai me dar vitória em todas elas. Guarde as pedras onde Deus te deu para derrubar esses gigantes, porque Deus é maior do que esse gigante. Não foi a pedra que derrubou, mas foi Deus que deu vitória. Então confia. Não é a armadura, irmãos, não é o tanto que eu tenho, é o tanto que eu dependo de Deus. Não é o tanto de recurso que eu tenho, é o tanto que eu dependo de Deus. A minha dependência em Deus é o que faz o céu se mover. Quanto mais eu acredito em Deus, mais Deus se move para a minha casa. Quando eu mais acredito que não é o meu recurso, não é o meu dinheiro, não é o tanto que eu tenho, Deus, ele faz sobejar, ele faz prosperar, ele traz abundância, ele mostra que ele é o Senhor, ele abre porta onde não tem. Deus cria um caminho, Deus faz uma parede, mas Deus não te deixa envergonhado, porque nós aprendemos a depender de Jesus. Nós aprendemos a depender não da nossa mão, mas de Jesus. Engraçado que é Saul que coloca a armadura, mas é Davi quem tira. Lê lá depois em casa. Não é coisa da minha cabeça. Saul coloca dizendo: eu estou tentando te ajudar. Mas Davi disse: não precisa disso aqui não. É porque você que sabe o que você vai carregar. Nós só carregamos aquilo que nós queremos. Nós só trazemos bagagens do passado se nós quisermos. Nós só carregamos aqui dentro de nós, dentro do nosso coração, aquilo que nós queremos. Se você dizer hoje: eu não quero carregar mais essa mágoa, eu não quero carregar mais esse trauma do meu pai, eu não quero carregar mais esse abuso, eu não quero carregar porque o sangue de Jesus me limpou. Hoje Deus vai te dar vitória nessa situação. Eu não quero mais carregar no meu coração essa decepção do passado, essa decepção amorosa, isso que me faz sofrer. Eu não quero carregar isso mais. Sabe por quê? Porque é Saul que coloca, é o mundo que coloca, é a vida que coloca, mas é você quem tira, é você quem tira. Jesus está dizendo para você hoje: tira as coisas que te prendem e não te faz derrubar esse gigante. Tira isso do seu coração, tira isso da sua vida, tira isso de você. Terceiro ponto. Quem está comigo, diga um amém. Amém. Não domestifique o seu gigante. Davi se assusta porque era novo. Aquilo ali não era normal. Tinha 40 dias e o povo, olha só, tinha 40 dias que esse gigante gritava. No primeiro dia o povo: meu Deus, quem que é esse gigante? No segundo dia: quem que está acontecendo? Terceiro dia foi passando 10 dias, pastor Sérgio, o povo acostumou com o gigante. O gigante vinha de manhã e ele disse: 7 horas da manhã é a hora dele gritar. Vamos correr e ficar escondido. Não domestifique o gigante que tem gritado na sua casa. Não aceite eles gritando lá. Ele não nasceu lá, ele não é de lá, ele veio para te afrontar. E talvez você não gritou com ele, você não bradou com ele, você não chamou o nome de Jesus, e ele continua gritando, dizendo: você é fracassado, a sua família é perdedora, você não vai para frente, a sua empresa vai falir, você é pequeno, você não dá conta. Ele está bradando, a voz do mundo falando. Mas hoje Deus te faz um convite: para de ouvir a voz do gigante, começa a ouvir a voz de Deus. Deus está dizendo: vai dar certo, você vai prosperar, você é mais do que vencedor, você é nação eleita, você é povo escolhido, você é sacerdócio real. Ei, ninguém pode tocar na menina dos
meus olhos. Deus está dizendo: ei, brada hoje lá na sua casa, não domestifique esse gigante não. Diga para ele: gigante, você bradou até hoje lá em casa. Gigante, você se andou na minha casa e nos meus filhos até hoje, mas hoje eu vou te matar. Deus vai dar um brado e vai cortar a sua cabeça, e eu vou voltar para casa com a minha vitória. Porque Deus faz assim, pastor Omar. Davi, ele foi só levar comida, mas ele voltou com honra, com vitória, com graça. Porque nós pensamos só no pequeno, Deus conhece o grande. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: não domestifique seus gigantes. Não tenha medo da tempestade, mas também não se acostume com elas. Não tenha medo dos desertos dessa vida, mas também não faça nele habitação para você morar. É passagem, é ensino, é Deus quer te falar alguma coisa. Não tenha medo do vale, mas também não fique lá querendo morar dentro dele. Deus está dizendo para vocês nessa noite, ensinamento para nós: se posicione. Se posicione. A prova veio para te provar, não para te matar. O deserto veio para te ensinar, não para você morar nele. Irmãos, eu estava ouvindo um podcast esse dia para trás do pastor Claudio Acha. Ele disse que tinha uma irmã na igreja dele que falava que era a irmã da prova, a irmã da luta. Aí ele perguntou: irmã, você luta UFC? Você nunca sai dessa luta? Deus está te provando para te levar em outro nível, em outro acesso, em um outro estágio, em uma nova direção. Deus não é punitivo e quer que você morra aí não, meu irmão. Deus, Ele quer que você vença. Não se acostume com a tempestade, não se acostume com os desertos, não se acostume com o vale. Se acostume com a voz de Deus. Se Deus disser para você vai para a direita, você vai para a direita. Se Deus disser para você vai para a esquerda, você vai para a esquerda. Se Deus disser abre a boca, dá glória a Deus, você abre a boca e dá glória a Deus. Acostume com a voz de Deus. Saiba ouvir a voz que te direciona. Posicione você e a sua casa. Sabe por quê? Porque as pessoas hoje têm achado tudo normal. Divórcio é normal. O povo já casa pensando em separar. Aí você vai dizer: pode ser normal pra lá, mas aqui na Adebuenda e na minha casa, divórcio não é normal. O filho de todo mundo dá trabalho, desvia. Tem um momento, você pode dizer: vocês vão desviar e ficar pra lá, mas aqui na Adebuenda, na minha casa, esse gigante não vai bradar. Eu estou em crise financeira. Todo mundo está em crise financeira. Todo mundo está sofrendo. É o presidente, é o que está acontecendo, é alto e abaixo. Você pode dizer: crise financeira é para lá, porque eu nunca fui guiado por terra. Eu fui guiado é por Deus. A minha provisão quem dá é Deus. O meu mantimento quem dá é Deus. A alegria da minha casa quem dá é Deus. Você vai dizer para o gigante hoje: pode ser ruim para todo mundo, pode ser normal para todo mundo. Todo mundo pode ter um gigante, mas na minha casa, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Deus vai abrir porta onde não tem. Deus vai criar um caminho no meio do mar. Deus vai virar uma solução. Deus vai virar meu cativeiro. Deus vai quebrar esse gigante. Deus vai fazer alguma coisa. Deus está dizendo para vocês, igreja: se levanta e se posiciona, porque eu tenho bênçãos maiores do que vocês imaginam. Eu ainda tenho o bom tesouro do céu para derramar sobre a sua vida. Só quem recebe essa palavra, levanta as suas mãos, dá o melhor glória a Deus e diga: Jesus, eu acredito naquilo que o Senhor ainda tem para minha história. Eu ainda acredito pelaquilo que o Senhor tem na minha vida. Eu acredito. Deus está dizendo para você: se levanta. Se levanta, igreja. Nós já estamos acabando. É coisa demais que hoje eu vim lotado, irmãos. Eu disse: eu vou chegar naquele culto lá, eu vou voar. Irmãos, que eu estava preparando essa palavra, eu me arrepiava inteiro e Deus falando para mim: eu quero mudar a história daquela igreja, eu quero fazer. Porque antes de nós virmos no púlpito, nós temos que ter uma vida de secreto. Antes de nós orarmos aqui em cima, nós temos que ter uma vida embaixo. Antes de nós sermos bons crentes aqui na igreja, nós temos que dar testemunho também na nossa casa, no nosso emprego, na nossa faculdade, aonde ficou. A Bíblia diz, Mateus 6,6: entra para o teu quarto, fecha a tua porta e conheça o Deus do teu secreto, que aquele que te vê em secreto, Ele vai te recompensar publicamente. Posso te dar outro conselho? O povo fala que conselho fosse bom, você não falava, você vendia. Mas eu vou te dar um conselho mesmo assim: não se preocupe. Nós somos muito ansiosos, preocupamos demais. Preocupação é uma preocupação antes de acontecer. Eu quero liberar na sua vida. Você vai parar de preocupar em nome de Jesus a partir de hoje. Nós não podemos confundir preparação com preocupação.
Preparação é o momento que Deus nos prova, é o momento que Deus nos molda, é o momento que Deus nos amassa, é o momento que Deus nos prepara para coisas maiores, que quando nós chegamos lá, nós temos a unção, nós temos a autoridade, nós temos poder e vencemos. Agora, preocupação, toda vez que eu preocupo antes de acontecer, quando chega a hora de eu batalhar, a hora de eu vencer, a hora de eu derrubar o gigante, eu já estou tão preocupado, eu já lutei tanto, eu já gastei tanta força, eu já fiquei tão ansioso, eu já fiquei tanto lá preso lá atrás, que quando a luta vem eu não tenho força para lutar. Deus está falando para vocês: eu não quero que você preocupa, eu quero é te preparar. Eu não quero que você preocupa se vai acontecer daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos. Deus, Ele quer te preparar para o dia que chegar. A Bíblia diz que os dias maus, Ele vem sobre os bons e sobre os ruins. A chuva vem sobre os bons e sobre os ruins. O dia mau chega para todo mundo, mas o que muda é como eu vou estar no dia mau. Eu não posso estar no dia mau preocupado. Quando esse dia vai chegar? Quando vai bater na minha casa? Como que vai acontecer? Porque senão eu vou estar muito cansado e eu não vou conseguir lutar. Deus está dizendo para a igreja: eu quero é te preparar. Eu quero é te preparar. Eu quero te dar bagagem. Eu quero te dar experiência. Para o dia que você chegar lá, você vai dizer: é muito fácil. Deus mais uma vez me deu vitória. Deus mais uma vez me deu vitória. Eu sempre falo isso, meus irmãos. Não se preocupa. Eu já falei nesse altar, num culto de segunda-feira. Quando você vai viajar de avião, você nem conhece o piloto e você dorme o avião todo. Quando você vai viajar de navio, você nem conhece o capitão, você dorme o tempo todo. Quando você vai viajar de ônibus, meu amado, você nem conhece quem é o motorista, você deita e baba e nem se preocupa. Agora, porque quando é Deus que está governando a sua vida, aquele que conhece o caminho, a jornada, Ele conhece de dia, conhece de noite, conhece quando você vai passar por um atalho, Ele está dizendo: não se preocupa, você duvida. Ei, acalma seu coração, acalma a sua alma, para de preocupar, para de achar que Deus não está vendo, para de achar que Deus não vai responder, para de achar que Deus não é resposta, para de achar que Deus está calado. Ei, Deus está dizendo para vocês: abra teu ouvido, para de focar no problema, para de focar no gigante, ouça a minha voz, descanse, para de preocupar, porque eu quero te preparar para essa batalha que está vindo. Eu quero te dar força, eu quero te dar vigor, eu quero te dar ânimo, eu quero te mostrar que ainda eu sou o Deus da sua história, eu sou o Deus da sua vida, eu sou o Deus que te conhece por dentro e por fora. Uou! Deus é tudo que você precisa, meu amado. Eu já estou encerrando. Eu não vou perguntar quem quer que eu encerre, amém? Porque senão vocês vão se confundir. Ei, Deus não quer saber o que está faltando. Deus quer saber o que tem. Deus não quer saber o que está faltando. Deus quer saber o que você tem. Davi disse: Deus, eu só tenho 5 pedras, um cajado e uma funda. E Deus disse: é isso que eu vou usar para derrubar esse gigante. Na história da multiplicação dos pães e peixe, Jesus não pergunta o que falta. Jesus pergunta: o que tem no meio dessa multidão? Aí lá vem um dos apóstolos e diz: Deus, Jesus, só tem um menino que tem 5 pães e 2 peixes. Aí Deus disse: isso que tem já é o necessário para eu alimentar essa multidão. Deus não está perguntando para você o que falta. Você está dizendo: está faltando isso na minha casa, está faltando isso. Deus está perguntando para você o que você tem lá. O que tem lá? Quer outra? Então aí lá vai. Você lembra da mulher da viúva do azeite? O profeta chega na casa dela e pergunta assim: o que tem lá na sua casa? Ela disse: eu não tenho nada. Aí ele disse: então eu não posso fazer nada. Aí ela: me lembrei, tem uma vasilha com um pouquinho de azeite. Aí o profeta disse: é isso que Deus vai usar para mudar a tua história. Deus não está perguntando o que falta, Deus está perguntando o que você tem. Porque quem tem entrega para Jesus mesmo sendo pouco. E Deus faz ser muito, Deus faz o extraordinário. Quem tem não pergunta para Deus se é pouco, apenas entrega. Porque quem entrega sabe que Deus tem poder para multiplicar. Ei, para a mulher, ela entregou o azeite e viveu daquilo. A Bíblia diz que ela vendeu e viveu do resto, pagou as dívidas e viveu do resto. A multiplicação dos pães
pães e peixe. A Bíblia diz que era só 5 pães e 2 peixinhos. A Bíblia diz que ele alimentou mais de 30 mil homens, fora as mulheres, e ainda sobrou 12 cestos cheios para Davi. Ele só tinha uma funda, ele só tinha um cajado e ele só tinha 5 pedras. Mas isso foi o necessário para Deus transformar aquilo que era pouco em muito e Deus marcar uma geração. Deus está dizendo para vocês, igreja, para vocês da Debueno hoje: me entrega o que você tem, me entrega o que você tem, me entrega o que você tem. Você pode achar que é pouco, mas na mão de Deus é muito. Você pode achar que não tem valor, mas para Deus vale muito. Entrega na mão de Deus, confia no Senhor teu Deus e saiba que tudo o Senhor fará. Oh, aleluia! Tenha confiança em Deus. Tenha confiança no Deus que você serve. Tenha confiança no Deus que você vem no domingo, vem na quarta, vem na quinta, vem na segunda. Tenha confiança nele. Porque sempre quando nós passamos por uma prova, nós queremos chamar o pastor, nós queremos chamar o profeta, nós queremos chamar tanta gente e nós não acreditamos na oração, naquilo que foi liberado sobre a nossa casa. Tá certo, tem que chamar o pastor mesmo para orar por você, orar pela sua empresa, orar pelos seus negócios. Tá certo, você tem que, de vez em quando, Deus mandar um profeta, botar uma na sua cabeça. Mas a maior profecia, irmãos, ainda é a Bíblia. Abre a tua Bíblia, vai pro teu quarto e vai orar. Mas Deus está dizendo para nós nessa noite que nós precisamos acreditar naquilo que Deus depositou sobre nós. Deus já derramou do céu uma carga suficiente para você orar e Deus mudar a história da sua família. Deus já liberou uma carga suficiente de glória, de unção, de poder sobre você, que você vai colocar as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Deus já liberou uma carga suficiente sobre você, de autoridade, de poder, de unção, que você vai começar a orar na sua casa e seus filhos vão mudar. Você já recebeu uma carga de Deus, uma carga de unção, uma carga de vida, uma carga de poder, que você vai orar nas suas empresas e as coisas vão começar a dar certo. Mas deixa eu te dar um segredo: começa a liberar a vida. Começa a liberar a vida. Porque você abre sua boca para falar tanta coisa. Nossa, isso aqui não presta, isso aqui não vai dar certo, isso não vai para frente. Começa a liberar a vida sobre a sua casa. Jesus abençoa minha família, Jesus abençoa minha nação, Jesus abençoa minha empresa. Eu não estou vendo, mas eu sei que o Senhor vai prover. Eu não sei como o Senhor vai fazer, mas eu sei que o Senhor vai fazer. O cenário está desfavorável, mas eu sei que o Senhor vai fazer. Eu não sei, Senhor, começa a abençoar a sua estação, o seu dia a dia, o seu ano de 2025. Começa a abençoar. Meu amado, o ano não acabou ainda. Deus ainda tem poder de fazer no mês de outubro, no mês de novembro e no mês de dezembro algo ainda sobrenatural. Eu não sei se você tem essa fé para crer, mas eu quero dizer para você: libera a palavra de vida para que você viva o milagre de Deus. Libera uma palavra de vida para que você viva o extraordinário dos céus. Se coloca de pé, meu tempo já acabou. Aleluia. Tenha fome do seu milagre. Creia que Jesus vai derrubar esse gigante. Ei, Deus é maior que o teu lamento. Deus é maior que o teu sofrimento. Deus é maior que as tuas dores. Deus é maior que as tuas lágrimas. Deus é maior que o teu momento de escassez. Deus é maior do que tudo isso. Não houve e não haverá um Deus como o nosso Deus. Ele é seu Pai, você não é órfão. Ele é seu Deus, Ele é o Deus que transforma a derrota em vitória. Ele é o Deus que muda o cativeiro em vitória. Ele é o Deus que está liberando palavra de vida sobre você. E eu quero liberar-o sobre a sua casa. Até o que era para começar a dar errado vai começar a dar certo. Até o que foi mandado para dar errado na sua vida, Deus vai começar a dar certo. Sabe por quê? Porque agora você entrou na roda de Deus. Você entrou no movimento do céu, você entrou no momento de obediência. Quando você está debaixo da obediência, Deus tem esconderijo, Deus tem caminho no meio da tormenta, Deus tem lugar no meio do deserto, Deus tem alimento de água no lugar mais inóspito da sua vida. Deus ainda é socorro bem presente no dia da angústia. Deus ainda é o Deus da igreja, Deus ainda é o Senhor, Deus ainda é o poder, Deus ainda é maravilhoso, Deus ainda é o Deus que cria situações, que abençoa, que abre porta. Deus ainda é o Deus que muda cativeiro, muda estações, muda momento. Eu estou pregando para vocês de um Deus que Ele socorre a gente no momento da angústia, mas também que nos sustenta no momento da vitória. Ele é o Deus que nos olha por cima, mas também Ele é o Deus que nos pega quando nós estamos embaixo. Ele é o Deus que nos ajuda quando nós estamos caídos, mas Ele também é o Deus que nos levanta e firma os nossos pés numa firme rocha para nos dar vitória. Eu estou dizendo para vocês, Davi só ganhou essa batalha, sabe por quê? Porque a batalha não é nossa. Ei, a batalha não é nossa, a batalha é do Senhor dos Exércitos. A batalha não é sua. Para de lutar com as suas forças, para de clamar com suas forças, para de gritar com a sua voz. Ei, diga: Jesus,
Eu ainda creio que o Senhor é o Deus dos exércitos, que o Senhor é o Deus. Eu não vou me limitar, eu não vou fraquejar, eu não vou acreditar nas minhas forças, mas eu vou acreditar no Deus dos exércitos, no Deus poderoso, no Deus que nunca perdeu, no Deus que nunca falhou, no Deus que nunca me abandonou, no Deus que nunca saiu do meu barco, no Deus que viu as áreas mais escuras da minha vida e mesmo assim Ele não me abandonou, no Deus que me viu nos piores momentos e mesmo assim Ele não me deixou. Esse é o Deus da igreja, esse é o Deus, o Senhor dos exércitos, o Deus da nossa força. Uou! Aleluia! Levante sua cabeça, se coloque de pé. Porque o Deus que eu estou pregando aqui, irmãos, em mais de 2000 anos de história, nem a ciência, nem a tecnologia, ninguém conseguiu derrubar uma palavra dele. Eu estou falando para vocês de um Deus que é vitorioso, que Ele venceu todas as batalhas, que Ele venceu todas as coisas. Existe mais de 24 mil manuscritos, fora a Bíblia, que evidenciam que Jesus, Ele veio à terra e Ele fez todos os milagres. Jesus, Ele não é só a Bíblia, Jesus é mais do que a Bíblia é só a palavra dele. Jesus, irmãos, é o melhor deste mundo. A presença dele é o que nos sustenta, a presença dele é o que nos alimenta, mas nós também temos um lugar no céu. Eu estou falando para vocês não de um Deus que perde, eu estou falando para vocês não de um Deus que vacila. Eu estou falando para vocês de um Deus que sempre ganha, de um Deus que sempre ganha. E não vai ser na sua vez, não vai ser na sua hora, não vai ser na sua luta que Ele vai perder. Ei, para a gente finalizar, a Bíblia diz em Isaías 6, capítulo 6, versículo 2, que Isaías viu o Senhor assentado num alto e sublime trono, e o seu séquito enchia toda a casa. Os reis de antigamente eram medidos as suas vitórias pelo tamanho do seu vestido. Quanto maior o vestido, o séquito, maior era o tempo que ele tinha de vitória, maior era o tempo que ele ia vencer, maior era o tempo que ele já tinha de vitória e de vencer. Aí quando Isaías vai ver o Senhor, ele diz: eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, e o seu séquito enchia toda a casa. O séquito dele era grande, era ele dizendo: Deus nunca perdeu, a glória dele ainda continua de pé sobre a nossa casa. Deus nunca falhou, eu nunca perdi, eu nunca falhei. E eu deixo dizer para vocês, a partir de hoje Deus vai começar a dar vitória sobre a sua casa. A partir de hoje Deus vai começar a liberar vidas. Ei, quem está comigo nesse culto, abre a sua boca. Vamos, vamos, vamos. Aumente a sua intensidade, aumenta a sua intensidade. Vamos, vamos, vamos. Agora some a larava. Vamos, vamos. Seu nome é Jeová Jireh. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que Adora a Deus, adora a Deus. irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Cura, Jesus. Toca, Jesus. Enche, Jesus. Enche, Jesus. Alabarás. Canarabadarás. Tempestade, diga com fé, e o vento forte não vão. Aleluia! Em ti, meu Deus, a tempestade e o vento forte não vão. Em ti, meu, a tempestade, não vão. Minha fé em ti, meu Deus, em ti, meu Deus, em ti, meu Deus. Aleluia! A história termina. Você já sabe, Davi mata o gigante, leva a cabeça dele para casa.
E aí Saul faz uma pergunta: de quem que esse menino é filho? O seu guarda diz: eu não sei quem ele é filho. Mas no último versículo ele diz: ele é filho de Jessé, o belemita. E a pergunta que ecoa para nós hoje é: de quem que você é filho? Se te perguntarem quem é seu pai e olharem para você, vai saber identificar. Será que vão falar que você é filho do pai terreno, ou vai saber que teu pai nos céus, ele vela pela sua palavra e ainda está com a mão direcionada sobre você? Eu vim apresentar para vocês um Deus que não falha, não perde, um Deus que só ganha, um Deus que é vitorioso na batalha, e um Deus que acima de tudo Ele é seu pai. Ele cuida de você, Ele sara as suas feridas, Ele tira de você todas as amarras, Ele te cuida, Ele fortalece. E você tem que entender que você tem que dizer a partir de hoje: eu sou filho do dono do mundo, eu sou filho do Criador do mundo, eu sou filho do maior, eu sou filho da máxima da igreja, eu sou filho daquele que é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, eu sou filho daquele que é Senhor sobre todas as coisas, eu sou firme sobre aquele que é o Pai da eternidade, o príncipe da paz, o Deus poderoso. Eu sou filho é desse Deus. E hoje, como forma de você demonstrar que você quer aceitar esse pai, talvez você não tem, talvez você se desviou, talvez você errou o caminho, talvez você errou o alvo, talvez uma decepção chegou forte na sua casa e você perdeu as rédeas da sua vida, talvez. Mas eu quero te perguntar: quem é seu pai? Ei, sozinho não dá não, irmãos. Sem Ele não dá não, sem Jesus não dá. Sem Jesus não vai para frente. Quem quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Ele, quem quer voltar para Ele, quem quer conhecer o Deus forte, poderoso, que vai parar de fazer você perder, que vai tirar e vai enxugar de você essas lágrimas dos seus olhos, que vai colocar um novo sorriso na sua boca, que vai alegrar o seu coração, vem aqui na frente. Vem aqui na frente que nós vamos orar por você. Você quer aceitar Jesus, vem aqui na frente, nós vamos orar por você. Em nome de Jesus Cristo, vem aqui na frente. Isso, vem, igreja em espírito de oração. Eu conheço a voz de Deus. Continue em oração, continue em oração, continue em oração. Nós estamos em guerra. Vem, isso, vem, o Pai te espera, o Deus poderoso te espera, aquele que não perde te espera, o Senhor da terra te espera. Vem, isso, vem. Isso, vem, vamos. Espírito de oração. Deus desata os pés, tira as correntes e as amarra, e faz esse povo te aceitar, faz esse povo voltar, Jesus. Vem, eu te espero. Isso, vem. Volta para Jesus hoje. Volta para Jesus hoje. Eu sei que tem mais gente, eu sei, mas eu não posso, o horário não permite. Mas eu quero louvar a Deus por essa oportunidade, pastor Mar. Vem cá, pastor Mar. Vem orar por este povo. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Que a partir de hoje você entenda, se posicione, ore, busque e saiba que o maior está conosco. O maior é o que está conosco do que o que está no mundo. O maior é o que está com a gente do que o que está no mundo. Deus deu vitória para Davi, Deus deu vitória para Sansão, Deus deu vitória para a igreja, e Deus vai dar vitória para você. Deus vai dar vitória para sua casa, Deus vai dar vitória para sua família. Em nome de Jesus Cristo, eu agradeço a oportunidade. Estende as suas mãos para cá. Vamos orar. Pai de amor, nós colocamos diante do Senhor, Pai,